Peço que abram as suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. São apenas 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O tema do nosso sermão nesta noite é o que preciso saber em meio ao sofrimento. Guarde esta pergunta. Como cristão, o que eu preciso saber em meio ao sofrimento quanto à minha fé? Querida, a carta de Pedro foi escrita na década de 60 depois de Cristo, no reinado do próprio imperador Nério. A carta foi endereçada aos que, por conta da grande perseguição, tiveram que abandonar a sua pátria e passaram a viver como forasteiros, conforme o verso 1. É assim que Pedro se direciona àqueles que saíram de sua pátria. O que indica que esta carta foi circular e que Pedro tem pessoas, irmãos, reais e problemas reais de sofrimento. E devemos considerar isso sim. Eis a razão pela qual esta carta tem um caráter extremamente pastoral e que nos torna, de uma certa forma, bem contemporâneo daquilo que Pedro está escrevendo. Mas, pastor, por que um caráter pastoral? Primeiro, por conta do seu conteúdo. Ele deixa claro ser alguém preocupado com o sofrimento das igrejas a quem o imperador Nério está perseguindo. Isso fica muito claro quando ele começa a expor esta carta. Segundo, por conta de sua nova vida com Cristo. Lembre, Pedro era alguém da família dos Zelotes. Quem já leu aquele livro, não é filme, livro, 12 Homens em uma Missão, vai ter toda uma biografia de cada personagem bíblico quanto aos apóstolos. E Pedro era alguém, irmãos, sanguinário. Pedro era alguém de uma família dos Zelotes, ou seja, era comum na cultura de Pedro, quando saírem para a batalha, trazer a cabeça do indivíduo como prêmio e colocar na frente de sua casa, empendurada. Aquilo era a identidade de quem era a família Zelote. E por que esta carta, irmãos, tem um caráter tão pastoral, mesmo olhando para o passado de Pedro? Porque Pedro quer fazer aqui, irmãos, um paralelo. Quem ele era e quem agora ele é. É alguém extremamente pastoral. É alguém extremamente preocupado com vidas. Que coisa maravilhosa. Alguém que passou pela conversão e entendeu que agora a sua vida é diferenciada. Pedro agora é alguém convertido e que está submetido tão somente à vontade de Deus. Por isso esta carta carrega um caráter extremamente pastoral, preocupado com o sofrimento alheio. Pedro preocupado com o sofrimento alheio. Este é Pedro mesmo. Que outrora, acredite, extremamente mal. Tem um livro que trata sobre a psicologia e vai dizer que, de fato, a figura de Pedro,
A personalidade de Pedro é exatamente essa personalidade sanguinária. Alguém tempestuoso. Nós encontramos neste pequeno texto, irmãos, duas razões para entendermos, para respondermos a pergunta feita anterior. O que preciso saber ao passar pelo sofrimento? Em primeiro lugar, você precisa saber que foi eleito pelo Deus Pai. Você foi eleito. Pastor, mas o que isso quer dizer? Pedro começa essa carta dizendo: aos eleitos e que são forasteiros, aos eleitos que por conta do Evangelho tiveram que abandonar sua pátria, sua morada e até mesmo sua família. Note que ele diz: aos eleitos que são forasteiros, que estão sofrendo por conta do Evangelho. Já que nós estamos falando de sofrimento, por que mesmo você está sofrendo? Qual a razão do seu real sofrimento? Às vezes, irmãos, quando estamos passando por adversidade, nós não nos damos conta disso. Mas Pedro começa enfatizando que não há maior glória do que sofrer pelo Evangelho. Ele coloca os meus problemas, os seus problemas, lá embaixo. Ele apequena os nossos problemas. Porque ele começa dizendo: vós sois os eleitos de Deus. Eleitos pelo Pai. Esses eleitos somos nós. Somos nós. A eleição é a escolha da parte de Deus de pessoas que a Bíblia chama de um povo escolhido. Os meus eleitos e escolhidos para viverem a vida eterna e aqui na terra desfrutarem das promessas do Senhor. Eleitos. Eu preciso entender isso. Se tem algo que eu preciso saber e ter bem certo no meu coração quando o problema vem, quando as adversidades vêm sobre a minha vida, é que algo é superior a tudo isso, porque eu sou eleito do Senhor. O Senhor me elegeu. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. 1 Timóteo, 2 Timóteo 1 e 9. Deus nos salvou e chamou antes dos tempos eternos, eleitos. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Houve um tempo em que este título tão somente só pertencia a Israel. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Deuteronômio. Porque tu és povo santo ao Senhor. Teu Deus, o Senhor, teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Entretanto, a nação israelita, irmãos, fracassou no cumprimento dos propósitos divinos, pois ao enviar Deus o seu Filho ao mundo, os israelitas o rechaçaram, o desprezaram, o crucificaram. Agora nós somos injetados na figueira e o Senhor nos recebe. Mas antes, isso já tinha sido decretado na eternidade, porque Paulo deixa isso claro no livro de Efésios. Quando Jesus relatou parábolas, por exemplo, dos lavradores maus, ele mesmo advertiu que a herança seria tirada de Israel e dada a outros, conforme Mateus 21. Marcos também relata sobre isso. O Senhor da vinha entregaria a vinha a outros. Esta é a base para o grande, irmãos, conceito neotestamentário da igreja cristã, como verdadeiro Israel de Deus, como novo Israel de Deus, o Israel de Deus, conforme Gálatas 6:16. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a escolha de Deus para você não é uma escolha mediante possibilidade de uma vida saudável, uma vida de vitória. Deus não nos elegeu para o fracasso, para a morte. Deus nos elegeu para a vida eterna. E se alguma coisa tem roubado esta alegria da salvação no seu coração, alguma coisa está de errado. Porque você é eleito de Deus.
E como eleito de Deus, nós somos guardados por Ele. Não deixe que nada perturbe a sua alma. Pais preocupados com os filhos, não deixe que nada perturbe a sua alma. Os eleitos do Senhor não se perdem. Os eleitos do Senhor não se perdem. Somos os eleitos do Senhor. E diante disso, irmão, todos os privilégios que uma vez pertenceram tão somente a Israel, pertencem agora à igreja, que somos nós, a você. A igreja, com os seus membros procedentes de todas as nações, de todo o mundo, é o povo escolhido. A misericórdia de Deus alcançou até os confins da terra. E todos os povos virão a glória e experimentarão a graça de Deus. É por isso que nós chamamos a missionária Lídia aqui, porque nós cremos fielmente nisso. Que o Senhor tem seus eleitos no Oriente Médio, tem seus eleitos em toda parte do mundo. E Deus levanta pessoas para proclamar o seu evangelho. Não é uma escolha qualquer. Não é uma escolha meritória, você não mereceu isso. E louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque caso fosse diferente, eu poderia entender que a minha vida cristã sustentava tão somente naquilo que, nas minhas forças, no meu potencial. Por que você, irmãos, faz parte de uma liderança na igreja? Por que você tem especificamente, um chamado especificamente? Porque isso é a graça de Deus, você foi eleito. O Senhor o separou, o Senhor o escolheu para isto. Para a salvação e para que você seja útil na obra do Senhor. Mas na maioria das vezes, por termos um inimigo declarado, ele tenta nos roubar a alegria de sermos eleitos do Senhor, de vivermos como os eleitos do Senhor, de servirmos ao Senhor, de sermos bênção na casa de Deus. Pessoas que vai chegando um momento, que vai se esfriando e vai abandonando a fé. Ah, eu não quero mais. Irmãos, pelo amor de Deus. O Senhor o elegeu, o Senhor o chamou. Busque força no Senhor. Por essa razão, na posição de eleitos de Deus, a nós está assegurado o cuidado e proteção de Deus à nossa vida. Por isso a palavra do Senhor, a carta de 1 Coríntios, de que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas que Deus é fiel e que você não será provado além de vossas forças. Tudo que Deus permite em nossas vidas como eleitos do Senhor é algo extremamente pedagógico para nos fazer crescer, para nos fazer caminhar. Você foi eleito pelo Pai, é assim que Pedro começa esta carta, que na sua graça enviou Cristo ao mundo em seu favor. Você está seguro, nada e ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, pastor, por que às vezes nós encontramos em tristeza? Por que às vezes parece que a fé não tem muito sentido? Porque somos pecadores. E a carta de Pedro, irmãos, é para estas igrejas que tinham saído, fugido da sua realidade, da sua família, da sua pátria. O contexto em que Pedro está escrevendo é um contexto em que a igreja, ela era, irmãos, vista de forma bastante preconceituosa. Alguns historiadores vão dizer que quando os crentes chegavam nas vendas para comprar, eles fechavam-se as portas porque simplesmente eles eram cristãos. A história dos mártires vai dizer que estes homens viviam em cavernas, escondidos, mas que não negaram a sua fé. Pelo fato de saberem que eram eleitos de Deus, viviam como eleitos de Deus, quanto mais o chicote estralava, mais a glória de Deus era vista.
Tertuliano, em uma de suas obras, ele vai dizer que o sangue dos mártires era como semente. Deus o chamou. Você foi eleito pelo Senhor. Viva como eleito do Senhor. Pare de viver uma vida de derrota. Pare de olhar para o seu contexto como que tudo tivesse acabado. Se alegre. Entre na presença do Senhor com um coração vibrante. Diga obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Adore ao Senhor. Envolva-se com o Senhor, com a sua obra, com tudo aquilo que refere-se àquilo que Ele prometeu, o ambiente que Ele tem dado para a sua alegria. Eleitos do Senhor, temos a honra, irmãos, de ter sido especialmente escolhido por Deus, por meio de Cristo. Mas nisto há também o desafio e a responsabilidade. Deus nos escolheu para servirmos. Não há outra coisa a não ser servirmos a Deus. A honra que Deus concede aos homens é a honra de ser utilizado para seus planos e propósitos, mesmo quando tudo parece estar errado na nossa vida. Mesmo quando tudo parece estar prejudicado, nós somos eleitos do Senhor e devemos ver, irmãos, nesta grande honra, neste grande privilégio, nesta grande graça, a oportunidade de sermos útil àquele que nos elegeu. Porque, acredite, Ele não nos elegeu por nos achar bonitinho, por olhar e ver algum potencial em mim e em você. Nós somos pessoas inconstantes nas nossas decisões. Nós somos pessoas, irmãos, que às vezes nós estamos na casa do Senhor e nós fazemos uma agenda. Eu já vi gente fazer isso, uma agenda. Domingo eu estou, não, domingo eu fui, domingo agora não precisa ir. Porque esse negócio de igreja é muito cansativo. Eu também não posso me tornar beato. Aí o vizinho diz desse jeito, nossa, mas na igreja de novo, não é assim? Ele não entende essa graça. Hoje conversava com os irmãos sobre, ontem conversava com os irmãos sobre o grande privilégio do sabá, que muitos não entendem isso. Você já percebeu que o domingo é o domingo que mais a gente trabalha? Você trabalha a semana toda, chega no domingo, você tem ensaio pela manhã, escola dominical pela manhã, você tem ensaio do coral, você tem, voltar da escola dominical, você já tem que preparar o almoço, não é assim? Prepara o almoço lá, aí você prepara o almoço, coloca a mesa, daqui a pouco você olha, deu o horário, aí você tem que vir para o ensaio do coral. Estou falando já dos coristas, né? Vem para o ensaio do coral, ou seja, terminou o ensaio do coral, começa o culto. Aí você sai daqui, você chega em casa, você se deu conta que o tempo já passou. Mas eu quero fazer uma pergunta para você diante de toda essa correria sua. A segunda-feira, como tem sido a sua segunda-feira? O homem ímpio, ele passa o seu final de semana, da sexta para o sábado, ou do sábado para o domingo, numa correria maluca em os bares desta cidade, se divertindo, bebendo, fazendo um monte de coisa. Quando chega na segunda-feira, ele entra no trabalho arrasado, diz desse jeito, não vejo a hora que chegue de sexta-feira. Olha que miserável. O cristão, irmãos, ele tem uma vida ativa. Quando ele chega na segunda, ele chega renovado, depois de um domingo extremamente agitado na presença de Deus. É meio um paradoxo isso aí, sabe por quê? Porque enquanto nós estamos o servindo, o Senhor está renovando as nossas forças. Já se deu conta disso? O Senhor renova as nossas forças e nós chegamos na segunda-feira, você chega na segunda-feira no seu trabalho renovado. E quando isso não acontece, aí você chega na segunda, não era para ter faltado no domingo. Eu fiz bobagem. Não era para mim ter faltado no culto. Não é assim? Aí quando no próximo domingo você não vê a hora de chegar o domingo para você estar aqui. Sabe por quê? Porque isso é a vida dos eleitos do Senhor. Prazer na obra, prazer no Senhor, prazer em estar no Senhor.
Saber que fomos eleitos por Deus é dizer para nós mesmos que o sofrimento e as lutas nunca farão com que deixemos de servir esse Deus gracioso que nos elegeu, que nos chamou pela sua infinita misericórdia. Precisamos entender isso. O fato de sermos escolhidos significa que a honra e a obra de Deus são confiadas a mim e a você. Ou seja, no domingo, na semana, no meu tempo livre, eu preciso estar lá, eu preciso estar agarrado ao Senhor. Eu sou o eleito do Senhor. É você, não é o outro. Não é aquele que não conhece o Senhor. É você, que Deus te deu dons, que Deus o chamou. Não é outro, é você. Por isso a minha palavra aqui é referente à missionária Lídia. Não sou eu, é ela. Eu sou para ficar aqui, mas ela é para ir. Deus o chamou você em determinada área nesta igreja. Você é o eleito do Senhor. Não deixe que o sofrimento roube de você esse privilégio de viver como eleito do Senhor. Pedro está escrevendo, dizendo desse jeito: cuidado, que como eleitos do Senhor, não deixe que ninguém roube a vossa alegria, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às adversidades. Não permita que ninguém minorize a sua vida como eleito. Não permita que isso aconteça. Não permita, meu irmão, que o sofrimento minorize o seu papel nesta igreja como eleitos do Senhor. Está sofrendo? Abre conosco. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Tem algum problema? Vamos clamar ao Senhor. Não menorize a obra do Senhor. Não menorize a sua vocação, o seu chamado como eleito do Senhor. Não minorize isso. Isso é empobrecer. Isso é desprezar a graça, a misericórdia, como que fosse possível. Não minorize isso. Mas nos elegeu e nos separou. Para quê, pastor? E aqui Pedro continua. Em segundo lugar, você não apenas foi o eleito, você é o eleito. E está seguro em Deus. Mas, irmãos, também foi santificado para um viver em obediência. Você precisa viver em obediência à sua vocação, ao seu Deus. Você precisa ter uma vida de obediência. Você precisa saber que, como eleito, mesmo em meio ao sofrimento, deve viver em obediência a Deus. O Senhor nunca vai aceitar um não de você. Nós não estamos em condições de dizer não ao Senhor, e talvez aqui seja a grande implicação daquilo que nós temos visto na rede social sobre predestinação, eleição e livre-arbítrio. E eu não quero entrar nesta área, mas talvez aqui seja a grande complicação, que coloca o homem como diz: eu não quero, Senhor. Ah, irmãos, quem é capaz de resistir à graça de Deus? A graça é presente e merecido. O homem mais mau, pense no indivíduo mais mau que você conhece. Um indivíduo muito mau. Pega um presente, vai lá até a casa dele, bate lá e dá para ele, para ver se ele não pega. Nós somos maus, irmãos, mas nós não somos capazes sequer de rejeitar. Por isso não há independência em nós. O Senhor nos chamou à obediência e o Senhor não aceita um não. Talvez você já tenha perguntado: mas pastor, como viver em obediência? Cometo erros e pecados grosseiros que chego a odiar a mim mesmo. Louvado seja Deus por isso, não pelos erros, mas por você reconhecer o seu estado. Porque isso é graça de Deus, a te chamando à obediência. A santificação precisa ser uma busca constante na nossa vida. Santifique-se. Queridos, a obediência começa pela santificação. Para isto, fomos santificados pelo seu Espírito Santo. Pedro lembra aos seus irmãos que, mesmo sendo dolorosa aquela situação, havia algo superior a tudo aquilo. E qual era?
era a santificação para obediência. Deus estava permitindo aquela situação. Deus move reinos. A Bíblia diz que os reis, os corações dos reis estão nas mãos de Deus. E a você que está preocupado com a realidade de como que as coisas estão caminhando, irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Busque paz no Senhor, era santificação para a obediência. O termo santo é o mesmo que separado. Deus nos elegeu, Deus nos separou para uma vida em obediência. E eu sei que aqui está a tarefa mais difícil para nós, porque quando falamos em obediência, irmãos, logo lembramos que as nossas fraquezas são as mesmas, porque estamos numa natureza caída. Nós estamos sempre numa situação de extremo conflito. For assim, o Senhor não tinha dito que no mundo nós teríamos o quê? Tribulações. Nós teríamos lutas. Nós teríamos descontentamentos. Mas Deus, na sua graça, nos elegeu, nos santificou para uma real obediência. Uma das evidências do não eleito é a sua atitude contrária à palavra de Deus. O não eleito, querido, é marcado por sua falta de pudor, de bom senso, de temor. Ele vive desordenadamente, ele é alguém imoral, impiedoso. Pastor, existe esse tipo de gente no meio da igreja? A igreja de Corinto existia. Homens impiedosos. Quantas vezes nós nos pegamos julgando uns aos outros? Quantas vezes nós nos pegamos com falatórios que nada contribui? Em nome de Jesus, obedeça ao Senhor, responda à sua eleição, santifique-se. A santificação, ela é algo extremamente especial, porque a santificação nos coloca, nos faz pessoas ponderadas, pessoas que pouco falam. Uma pessoa santificada é pessoa que ouve mais e fala menos. Pessoas que têm um olhado todo. Pessoas dispostas a abençoar ao outro. Pessoas, irmãos, que compreende tudo aquilo que está vindo sobre a sua vida. Quero que pense comigo. Quantos conflitos acontecem tão somente por conta de uma palavra mal interpretada no que diz respeito às redes sociais? Homens santos pensam antes de falar. Pensam no outro. O que eu vou ganhar com isso? Ou melhor, o que ele vai ganhar com isso? No que Deus vai ser glorificado com a minha fala? Homens que buscam a santidade, obedece ao Senhor. E a obediência aqui tem a ver justamente com isso. Está em Cristo, mesmo em meio às tribulações. Pedro diz que o Espírito Santo que nos convence de pecado e que nos conduz à cruz, onde vemos o sofrimento de Cristo. E lá somos perdoados e encorajados a um viver em obediência, mesmo em meio ao sofrimento. É o Espírito Santo quem nos dá a segurança de que nossas faltas são perdoadas. Quero lembrá-los que a igreja não é, irmãos, uma simples organização humana, ainda que seja. Sua origem, irmãos, tem um caráter eterno. E quando nós partimos desse pressuposto, desta verdade, ou melhor dizendo, tudo muda. Porque esta igreja, que é um corpo social, em que nós convivemos uns com os outros, ela é sim um corpo social, mas ela tem um caráter eterno, espiritual.
Nós sabemos para onde nós vamos, e nós sabemos o que fazer quanto a isso. Obedecer a Deus. Portanto, como eleito de Deus, quando estivermos abatidos, podemos nos lembrar a nós mesmos que temos vida segundo o propósito e o plano de Deus. Deus nos elegeu, Deus nos chamou a uma vida de obediência, e assim sendo, nunca poderemos fracassar em forma definitiva. Se em algum momento você fracassou na sua vida, acredite, quando pensamos numa perspectiva eterna, ela nunca será um fracasso eterno, definitivo. É tão somente Deus trabalhando para que você chegue ao propósito eterno. E aquele curso que você quis fazer não deu certo. Propósito de Deus. O Senhor é fiel. Quando nós o obedecemos, nós chegamos àquilo que Ele propôs ao nosso coração para assim cumprirmos. Pedro encerra esta pequena sessão dizendo que os cristãos são escolhidos para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Aqui ele faz uma alusão ao Antigo Testamento, em que há 3 ocasiões que se menciona o aspergimento do sangue. Primeiro, quando um leproso era curado, ele era aspergido com sangue de ave. Você vai encontrar isso lá em Levítico. Segundo, o aspergimento com sangue formou parte do ritual para apartar Abraão e os sacerdotes. Aspergir era sinal de consagração para servir a Deus. O cristão é afastado, especialmente para que sirva a Deus em obediência, e não só, irmãos, no que diz respeito à vida na igreja, mas à vida no mundo. Ele é o exemplo. Por isso que Pedro traz esta carta dizendo: vocês estão fora do convívio da vossa família, fora da vossa pátria, mas isso não serve como desculpa para que vocês desobedeçam a ordem de Deus, o chamado de Deus, a eleição de Deus. Ou seja, eu não sou eleito tão somente porque estou na casa do Senhor. Eu sou eleito e vivo como eleito em qualquer que seja a situação. As pessoas olham para mim e elas veem Cristo em mim. As pessoas olham para você e elas verem Cristo em você. Tudo aquilo que fazemos tem um caráter eterno, porque tudo aponta para a eternidade. Mas a grande figura do aspergimento vem da aliança de relações entre Israel e Deus. Na aliança, Deus, por sua própria livre vontade, aproximou-se de Israel para que eles pudessem ser seu povo. E Deus, por sua vez, o seu Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso, querido, que o livro da aliança foi lido a Israel naquela época. E era sempre lido, para que eles pudessem entender que, como eleitos de Deus, eles deveriam viver em obediência ao próprio Deus. Você está inserido na aliança. E inserido nesta aliança, não há outra coisa a fazer senão expressarmos que fazemos parte desta aliança por meio da nossa obediência. Obediência é dever, não é escolha. Se o Senhor o elegeu, e eu creio que elegeu, não há aresta, não há possibilidades. O Senhor o elegeu. E os meios que Deus vai usar, meu querido, para fazer com que cumpra a sua vontade, são dos mais diversos possíveis. Acredite, Deus não aceita não dos seus eleitos, e muito menos daqueles que não conhecem. A vida pertence a Ele. Lembre do missionário Jonas. No silêncio do seu coração, entra no barco e vai embora. E diz desse jeito: não, está tudo bem. Mal sabia ele que daqui a um tempo Deus o pegaria. Jonas, por favor,
Volta para o teu lugar. Para de ser tonto. Que é isso, Jonas? Irmãos, às vezes nós olhamos para toda esta realidade como cristãos, como eleitos do Senhor, e achamos que é um conto de fada, que é um ambiente ao qual nós criamos. Não, querido, Deus criou este ambiente para você. Você está aqui por obra de Deus, pela vontade decretiva de Deus, na eternidade. O Senhor já havia declarado que hoje você estaria aqui me ouvindo. Agora eu pergunto para você: tem outra coisa a fazer senão viver em obediência ao Senhor? Até mesmo porque aqueles que buscam a vida de desobediência colherão o fruto de tudo isso. E acredite, não é bom. Em nome de Jesus, santifique-se e busque em Deus uma vida de obediência. Você é o eleito do Senhor. O Senhor o chamou. Portanto, quando Pedro faz uso do termo obediência e aspersão, ele tem isso em mente, ao mesmo tempo que está apontando para Cristo na cruz, por meio de quem fomos aceitos na aliança. Ele tem isso em mente, a aliança do Senhor, uma vida de obediência. Ele tem isso, a pessoa de Cristo, testificando. Por isso que uma das últimas palavras de Cristo é tetelestai, está consumado. E aquilo que está consumado referente a você, não tem o que fazer. O Senhor já fez. Viva como vencedor. Viva como eleito. Viva em obediência. Deus tem muito para fazer na sua vida. Abra os olhos. O Senhor o trouxe aqui. O Senhor o colocou nesta igreja. Viva intensamente. Não seja alguém mediano na sua vida cristã. Se doe, abraça a fé. Espere o máximo, porque o máximo Deus sempre tem para a nossa vida. Deus quer abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, deixe o Senhor, se é que possível, inflamar a sua alma. Não se detenha a um olhar fracassado da vida. O Senhor o chamou. Eu quero concluir fazendo algumas afirmações que talvez você ainda não se deu conta. Não importa quanto problema venha sobre sua vida, pois você só precisa saber de uma coisa, que como eleitos do Senhor, sua vida sempre estará segura, extremamente segura, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, no seu verso 4. Mesmo que seja árduo para você. Me permita compartilhar isso com vocês. Eu estive visitando o Admilson, ele já saiu do hospital com mero conhecimento da igreja. E a gente sabe que quem está passando por dificuldade, geralmente já tem uma resposta pronta para tudo. Não é assim? Ele diz, eu vou ser mais crente, não é assim? Ele diz, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E até eu gosto de ouvir isso, sabe? Porque às vezes o cara, me permite entrar nesse ponto, porque é um ponto muito comum. Às vezes o cara nunca deu dízimo, ele fala de jeito, eu vou até dar o dízimo. Até o bolso dele se converte nesse momento. Não é assim? Ele promete tudo, eu já vi isso, irmãos. Eu visitei um jovem com a sua esposa, recém-casado com a sua esposa no UTI, ele sentado em lágrimas, ele dizia para mim desse jeito, olha Isaías, se Deus tirar a minha esposa do coma, rapaz, eu vou para a igreja, eu vou ser firme, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, e eu pensando comigo mesmo, mas é um miserável, como que ele pudesse ser alguma coisa? Como que ele pudesse decretar sua própria eleição e ser alguma coisa? Por isso que nós temos que ter uma grande alegria em nosso coração por estarmos como servos do Senhor, mesmo em meio a tantas tribulações. E ali, ouvindo Admilson, ele disse para mim, pastor, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu entrei na cirurgia, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu sou crente. Falei, rapaz, que legal. Eu lembrei que eu sou crente. Então eu fiz a oração. Fiz a seguinte oração, Senhor, eu estou indo para esta cirurgia. Eu creio em Ti. Eu sei dos riscos. Se o Senhor quiser me levar, a minha vida está nas Tuas mãos.
Irmãos, esta certeza que nós temos, não há graça maior que essa. Não há graça maior. Está nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que nos elegeu e nos chamou a uma vida de obediência. Não ceda jamais à tentação de viver em desobediência a Deus. Não ceda. Vença. Vamos vencer junto as nossas tribulações, as nossas angústias. Não negocie a sua posição como eleito de Deus. Não ignore o que Cristo fez por você na cruz. Seja obediente, seja fiel. A sua vida está assegurada em Cristo. O que preciso saber ao passar pelo sofrimento, que fui eleito por Deus para viver em obediência a Cristo, pois é nele que estou assegurado. Então, somente isso. Vá para casa nessa noite com essa certeza. Pastor, mas eu já tenho essa certeza. Então traga esta certeza avivada em vossa alma. E saia daqui para viver novos desafios na sua vida. Porque foi para isso que o Senhor o chamou. Que Deus vos abençoe. Que esta seja, irmãos, a palavra de Deus inflamando a nossa alma. Que sejamos aqueles que de fato vivem como eleitos do Senhor, testificam, vivem a obediência e glorificam o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória como sempre. Que nós sejamos aqueles que entendeu e aceitou o chamado de Deus para a nossa vida, como eleitos do Senhor. E que são pessoas que buscam viver em obediência. Que o Senhor os anime, que o Senhor os encoraje. Deus abençoe os irmãos.